Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 4º episódio do GLT Cast. Eu sou a Larissa, sou gerente comercial na GLT e host do GLT Cast nas horas vagas. E nesse 4º episódio, nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas entre os nossos clientes, que é a transferência do imóvel. Como funciona a transferência do imóvel? Esse é o tema desse episódio e trouxemos aqui 2 especialistas, 2 pessoas com muita bagagem no assunto, para esclarecer dúvidas e falar um pouquinho sobre o tema. Então, convido nossos 2 convidados a se apresentarem. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Carlos. Ó, Luiz na gala. Luque Roberto Carlos. Eu tenho um cargo efetivo na Prefeitura de Governador Celso Ramos. Eu atuo como fiscal de tributos. Tenho formação em Direito, né? Sou advogado, não atuante, né? E realmente a gente vai tentar aqui dar alguns esclarecimentos com relação ao tributo perante a Prefeitura, no caso, né? As obrigações, a gente vai tentar aí dar uma aclarada, mais ou menos, né? Para tentar ajudar as pessoas aí nesse sentido. Tentar é modéstia do Luiz, porque ele sabe o Código Civil de cor e salteado, né? Civil, tributário. Tributário, olha. Por aí vai. Um pouco de exagero. E a Monique? Meu nome é Monique, né? Como a Lari já antecipou. Sou advogada. Trabalhei alguns anos em tabelionato de notas, então bastante escrituras passaram pelas minhas mãos, né? É verdade. Durante esse período do cartório também eu me especializei, fiz uma pós-graduação voltada para o direito notarial e registral. E hoje em dia, como advogada, eu atuo voltado para a regularização de imóveis, né? Uhum. Então... É muito legal ver a apresentação de vocês e ver como a gente consegue, com as 2 posições de vocês, passar por todo o processo da transferência de imóveis, né? Desde o cartório até a prefeitura, né? Esses 2 envolvimentos, né? Tanto o direito tributário como o direito imobiliário, né? Estão linkados, completamente linkados. Intimamente, é verdade, né? Então, convido até primeiro vocês a falarem um pouco sobre a importância da transferência de imóveis, né? A gente sabe que tem muitas dúvidas, mas primeiro falar sobre a importância de executar no prazo, executar no momento que tem que ser feito, né? Na verdade, quando a gente fala em imóvel, a gente fala em propriedade, né? E propriedade é um direito constitucional e esta propriedade, as pessoas... vamos dizer assim, fantasiam muito, né? Ou não têm essa noção exata da legalidade da propriedade. A transferência, na verdade, é uma... como é que eu posso dizer? Uma segurança jurídica. Uma segurança, isso. Né? É uma certeza de que aquele imóvel... já que a gente está falando de imóvel, né, realmente pertence àquela pessoa, dá a sensação, não, o direito de pertença. Né? E isso passa por uma... Imagina, Luiz. Tu vai cortar isso, cara. Nada, vai, não tem problema. Não, isso passa por um sistema, né, legal, já pré-definido em lei, que vai, ao final, realmente garantir que aquela pessoa é realmente dona daquele imóvel. Legal, né? é isso aí. Passa aí pela tributação, que é perante a prefeitura, né? E também passa pelo registro nos cartórios, que aí a doutora né, pode muito mais... tem muito mais proficiência nisso para... né, discorrer sobre isso aí. É até legal vocês trazerem um pouco, então, de como funciona o processo, né? Onde que começa o processo de transferência, onde que termina, quais são os prazos, os documentos necessários, enfim, taxas e encargos. Na verdade, esse processo começa quando a pessoa decide adquirir o imóvel, né? Eu costumo dizer, até esses dias a gente estava conversando sobre isso,
E realmente o processo de aquisição e todo o encaminhamento para isso já inicia quando o casal ou a pessoa define por adquirir o imóvel, né? Ele tem que fazer todo um planejamento, né, para que esse processo seja completo. Né? E quando eu digo completo, é desde a procura, da busca, da negociação, e depois do fechamento do negócio, de um contrato, depois da busca pelo cumprimento tributário disso, ou seja, né, e a recolher os impostos necessários, a levar ao cartório, fazer a sua escritura, e depois dessa escritura, finalmente, ir até o cartório de registro de imóvel e averbar esse contrato lá naquele cartório. Naquele momento, ele realmente torna-se proprietária do imóvel. Até então ele só tem a posse, né? Até então, quando muito ele tem a posse, né? Ele tem o uso, mas ele... até a entrega, né? Porque antes da entrega, nem a posse ele teria. Então, isso é muito importante, tá? As pessoas, quando elas decidem adquirir o imóvel, ela tem que se planejar por todo o processo. E muitas vezes, nesse momento, o comprador está planejando, né, a decoração, os móveis, e precisa considerar isso também dentro do planejamento, né? Considerar, inclusive, os encargos e tudo mais, né? Os encargos, tanto tributários como os encargos de cartórios, né? Pois é, Monique, conta aí pra gente como é que é essa etapa. Geralmente, como funciona, né? No caso de vocês, né, como é uma incorporadora, a incorporadora procura o cartório, né, da confiança dela, o tabelionato de notas. É muito importante frisar isso, que escritura pública é feita no tabelionato de notas. Parece uma coisa básica, né, mas as pessoas pensam, meu Deus, tem tanto cartório, né, tem registro de imóveis, verdade. Tem registro civil. Dá confusão, né? Dá confusão, né? Aqui no nosso município, Lari, a gente tem a escrivania de paz. Então, é a junção do tabelionato de notas junto com o registro civil. Né? No registro civil, o que as pessoas fazem? No registro civil, basicamente, nascimento, casamento e por aí vai, né? Mas o cartório que se faz as escrituras, né, de compra e venda, nesse caso que a gente está falando, seria o tabelionato de notas. Então, chegando no tabelionato de notas, né, geralmente quando é uma incorporadora, assim, porque já é acostumada com todo o procedimento de escritura, né, então já chega com toda a documentação necessária. É muito comum as construtoras já ter um cartório no qual elas têm confiança e falam para os compradores, vamos fazer no cartório tal, porque lá nossa documentação já está toda redondinha, né? Porque... Facilita muito o processo. Facilita muito. Claro que, se o comprador faz questão que seja feito no tabelionato da cidade que ele mora, né? Porque muitas vezes aqui em Governador a pessoa está comprando por investimento, para passar a temporada, enfim, né? Eu sei que muitas das construtoras também cedem. Não, se o senhor faz questão, a gente faz no tabelionato, né? Então, muda, Monique, o processo se for de pessoa jurídica para pessoa física ou de pessoa física para pessoa física? O que muda é a documentação, né? Uma pessoa jurídica ela vai ter que apresentar o contrato social, certidão simplificada, toda a documentação da empresa, né? Enquanto a pessoa física ela vai ter que dizer se ela comprovar se ela é solteira, se ela é casada, documentos pessoais. Se ela é casada, ver o regime de bens, porque dependendo do regime de bens ela terá que apresentar o pacto antinupcial. Então, e no caso da construtora, muda o processo, né, sendo a pessoa jurídica construtora? Na verdade, não existe. Acho que só muda. Então, acho que só o momento da transferência, né, que a transferência é realizada só depois da incorporação ou depois que sai o habite-se, né? Não, se tratando de uma construção de prédio, né? Mas se for uma casa, se for uma casa, é o mesmo processo. Aí nós estaríamos falando de imóvel pronto e imóvel em obras. Né? Perfeito. Realmente aí existe uma diferença, porque essa diferença passa, inclusive,
pelo formato de como a prefeitura tem o seu cadastro imobiliário. Uma casa pronta ou um imóvel pronto, aí vamos generalizar, ele já tem o seu cadastro imobiliário definido na prefeitura. Um imóvel em construção, não. Um imóvel em construção, no caso de uma construção de um condomínio edilício, ele passa por todo um processo até o início da obra e, né, depois de iniciada a obra, até a sua finalização. E, no caso, aqui na prefeitura, esse cadastramento das unidades, né, que são construídas, elas só se dão após a formalização do habite-se. Então, nesse momento, quando a construtora já passou pelo processo de incorporação? Incorporação, toda aquela, né, aquele arcabouço de processo legais para se fazer. Exatamente, que não é fácil, né? Então, algumas prefeituras, nesse momento, depois dele estar incorporado, eles já conseguem individualizar as inscrições imobiliárias. Legal. E, a partir desse momento, a prefeitura tem condições de fazer a exação do ITBI, que dá o direito ao contribuinte de ir ao cartório, né, fazer a sua escritura e fazer o seu registro de imóvel. No caso de governador Celso Ramos, essa individualização dos imóveis só se dá no momento da liberação do habite-se. Perfeito. Então, eu vou até... Perdão. Não, pode, fica à vontade. Até aproveitar o gancho, porque o Luiz falou do ITBI, que é a taxa de transferência de bem. Eu acho que é legal a gente esclarecer um pouquinho também sobre o que é a taxa, como que é a base de cálculo desse imposto. Na verdade, existe aí uma cultura de se chamar de taxa e não é taxa. Um imposto, errado, um imposto, exatamente. Né? Mas o imposto de transferência, que a gente chama, né? O ITBI é imposto de transferência de bens imóveis, né? Entre vivos, no caso, né? Esse imposto, ele, vamos dizer assim, ele é pago, ele é recolhido no momento dessa transferência. No município de Governador Celso Ramos, ele tem uma alíquota de 3% e ele tem como base de cálculo, né, o valor venal do imóvel. E aí, sem entrar numa polêmica, né, o que seria o valor venal, explicando assim de uma forma bem é importante, rasa, né, trazer diferente valor real e venal. Isso, porque, na verdade, o valor venal é considerado aquele valor que o imóvel conseguiria ou alcançaria no mercado em condições normais, vamos dizer, né, em condições normais de mercado. Normalmente, o valor declarado, que seria o valor negocial, ele tem uma presunção de refletir esse valor do mercado, né? Isso vamos dizer, é a base de tudo, né? A declaração do contribuinte deveria ou deve refletir o valor de mercado, e então ele tem uma presunção de veracidade. Só que esse valor, quando ele não alcança ou quando ele não reflete, chega na prefeitura, se verifica que esse valor ele não está refletindo, né, a prefeitura então atua, e o fiscal, no caso, através do fiscal, com o arbitramento. Ele traz esse valor para a realidade do mercado, né? E aí essa passa a ser a base de cálculo do imóvel, né? Isso tudo dentro de um processo administrativo, né? Com direito, após esse arbitramento, o contribuinte tem 30 dias, né? Para, vamos dizer assim, para usar da sua ampla defesa, né? De apresentar uma contestação e coisa e tal, e ao final, se o contribuinte tiver razão, e eu sempre digo que a prefeitura não é a dona da razão. A prefeitura faz o arbitramento, a prefeitura de Governador Celso Ramos, todos os fiscais, eles têm um curso de avaliador, de perito avaliador. Isso é interessante. Né? Então, ele é feito, esse arbitramento ele é feito dentro de um regramento de dados objetivos que a própria prefeitura tem, assim também
como está disponível no mercado, valores de mercado, e faz esse arbitramento. Mas Legal. isso não quer dizer que a prefeitura está corretíssima. Então, ou seja, né, é a dona da verdade. Então, ela tem o direito, o contribuinte tem o direito de contestar esse valor através de um processo que tem os seus requisitos e, ao final, se a pessoa responsável, o fiscal responsável, verificar que realmente houve um equívoco, é modificado esse valor. Opa! Acontece. Ao vivo é ao vivo, né? E eu acho legal explicar, porque a gente está aqui falando de um assunto que a gente domina, mas a gente está puxando ganchos aqui, tentando falar para quem não domina Exatamente, o tema, né? A gente está tentando ter esse cuidado. Isso, né? porque vocês falam a todo momento sobre a realidade de governador Celso Ramos, né? E a gente sabe que tem alguns cenários dentro da transferência de imóveis que muda de região para região. Gostaria que vocês falassem também sobre o que muda, né, dentro do processo, dos encargos ou dentro do processo, o que muda de região para região, de cidade para cidade, né? Eu não sei se a doutora eu acho que vai concordar comigo, porque legislação e interpretação. Né? E a aplicação da legislação, cada município tem a sua. Né? Eu não saberia nem dizer né, se a nossa é igual daquele ou daquele outro município. Mas toda legislação é uma interpretação que passa a ser aplicada. Então, dentro do nosso município, né, nós temos aí a nossa legislação e aplicamos de uma forma. Muitas vezes o entendimento e a legislação de outro município difere da nossa. Sim. A não ser pelo ITBI, né? Que o ITBI muda um pouquinho a alíquota de município para município. A questão da alíquota, né? isso também é uma prerrogativa, é uma prerrogativa de cada município de criar suas alíquotas. Né? Realmente existem diferenças. No município de governador Celso Ramos, por exemplo, uma transferência sem a atuação de um órgão financeiro ou de um banco, né, ele tem uma alíquota de 3%. O imóvel financiado, né, a legislação municipal, ele diferencia essa alíquota. Né? Então, legal, até mais um gancho, né? É falar sobre a diferença, né? Eu ia perguntar se tem, mas tem uma diferença entre um imóvel à vista ou um imóvel financiado, né? Justamente, eu gostaria de deixar claro que o que a gente está tratando, a gente trata dentro dentro do arcabouço legal que existe no município. Por exemplo, a alíquota é 3%. Na região aqui tem alíquotas diferentes, 2%. Tem município que no primeiro imóvel ele tem uma alíquota de imóvel único, 0,5%. Então, cada município tem o seu tratamento. Né? E não dá para se comparar, esse município está certo ou aquele está errado. Né? É uma questão interna, né? É uma questão de executivo, de legislativo, que definiram dessa forma. Óbvio, né? Dentro de cada município, a população, usando da sua cidadania, poderia ou pode até, né, buscar, junto ao executivo e ao legislativo, alguma modificação. Cada um, eu vou usar uma expressão popular, né, cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que pode. Claro, né? É isso aí. Então, no município, hoje, o que nós temos é uma alíquota de 3%, uma forma de aplicação. Óbvio, a aplicação não difere, nem temos como, né, diferir, por exemplo, de um Código Tributário Nacional. A gente não pode criar nenhuma regra nova. Claro, é isso mesmo. O que a gente faz é transfere essas regras da União, até da própria Constituição, traz para o Código do município e interpreta e aplica. Né? Pode haver alguma diferenciação? Pode. Mas claro. Isso não quer dizer que um está errado, o outro está certo. E uma outra coisa até que eu gostaria de perguntar é que as pessoas, eu digo isso porque a gente vê as dúvidas dos clientes, né? Em relação ao momento em que a transferência se dá de fato concluída, né? Então, a Monique até mencionou sobre a questão da escritura, né? Sobre a dúvida que as pessoas têm em considerar a escritura como a transferência, né? As pessoas acham que, tô com a escritura na mão, finalizei todo o procedimento de transferência, Uma cultura, né?
tem essa cultura, né? Tanto que as pessoas querem saber se o imóvel é regularizado, ela pergunta, tá, mas tem escritura Tem escritura, é isso aí. Daí, né, a gente fala, ó, tem escritura e o registro feito devidamente na matrícula, né? Então, a escritura é o meio do caminho, digamos assim, né? Até eu falando ali com a Lari, a escritura é como se fosse o CRV do teu veículo. É verdade. Tu vai lá, assina, reconhece a assinatura, mas enquanto tu não levar no Detran, tu não vai estar mudando a propriedade. Perante o Detran... Só o recibo não é... Isso. O Detran não tem conhecimento que tu já Exatamente. foi no cartório e reconheceu a assinatura, né? Então, tem que pegar, levar no Detran depois de finalizado lá o procedimento e sair o documento no teu nome, daí sim você é considerado proprietário, né? A escritura dá só publicidade de que aquela negociação aconteceu, né? Isso. Depois é só no registro de imóveis. E a publicidade né? ampla, mesmo perante terceiros, é considerada no registro de imóveis, né? Perfeito, isso é super importante esclarecer, Isso, né? é bem importante, porque assim, ó, por exemplo, a Lari, né, falando aqui de uma compra e venda de pessoa física para pessoa física. A Lari, ó, Monique, tem uma casa, meu nome, estou querendo vender. Vou lá, faço a escritura, a Lari vendendo para mim. A gente junta toda a documentação. Até é legal falar um pouquinho como que geralmente funciona, né? A Lari chegaria, né, juntamente comigo, ou se a Lari, geralmente, quem deveria tomar a frente seria o comprador, né? Mas geralmente os vendedores têm mais experiência. Mas a responsabilidade legal é Quem está tá comprando. De quem está comprando. Isso. Na verdade, é de ambas as partes. É. Né? Essa preocupação deveria existir de ambas, no conjunto. E o maior interesse é de quem está comprando, Com né? certeza. Com Porque, certeza. por exemplo, a Lari construiu uma casa, como um exemplo que eu estava falando, e eu comprei da Lari. Enquanto eu não finalizar a escritura, primeiro, né, dar entrada no ITBI, pagar certinho, juntar toda a documentação necessária, lavrar a escritura, ambas assinarem, né? Porque não é só a Lara assinar e não é só a Monique assinar, né? Todas as partes do contrato têm que assinar. Finalizada essa parte da escritura, eu tenho que levar lá no registro de imóveis. Tá, Monique, e se eu não levar lá no registro de imóveis? Se, por exemplo, né, óbvio que eu confio completamente na Lari, mas... Agradeço. Mas aqui a gente está tratando, né, do que a lei determina, né? E nem todo mundo conhece o quem vendedor, tá comprando, né? De claro, quem de quem tá a comprando. índole, né? A pessoa conhece os documentos, né? Através da documentação, enfim. Mas a Lari consegue livremente vender para outra pessoa. Porque só vai sair do nome da Lari e vir para o meu nome quando eu chegar e apresentar essa escritura pública lá para o registro de imóveis. Bem Daí colocado. sim, o registro de imóveis vai passar a propriedade da Lari para o meu nome. Daí sim eu vou estar com todos os requisitos da propriedade garantidos, né? Porque se eu continuar com essa escritura em casa, fiz o procedimento de escritura, guardei. Lá para o registro de imóveis, a Lari ainda é a proprietária. A Lari poderia chegar e oferecer para outra. Vender para mim, né? Hipoteticamente falando, né? Já que confiamos em todos aqui. Isso, Exatamente. Vender para mim e eu, antes da doutora ir ao cartório de registro de imóvel e registrar a minha escritura, a propriedade é minha. Nossa, a briga super vai perrengue, né? Daí a Monique vai ter que ir para a justiça, junto sabe? com a Lari. Eita, rolo atrás de rolo. Isso, daí olha a dor de cabeça, né? Então, eu imagino, né, só pelos casos acalorados aqui que já surgiram, que nessa jornada vocês já devem ter visto, além de muitas dúvidas, também muitos perrengues, né, muitos problemas que as pessoas passaram. Se vocês tiverem alguns exemplos em mente, né, exemplos práticos que aconteceram para a gente situar quem está ouvindo a gente. Na verdade, o que a doutora fez praticamente reflete todos né? os casos de problemas, né? E esses são os mais graves, né? Que acontecem. E aí a gente vê isso aí. As pessoas pensam assim, isso não acontece, isso não vai acontecer comigo. Agora, comigo não, mais né? Informatizado, né? Daí... Olha, é muito corriqueiro isso acontecer. Talvez no nosso município ainda não aconteça. Isso. Principalmente nas grandes cidades e coisa e tal, isso é muito corriqueiro. E eu não estou dizendo e afirmando aqui, né, categoricamente, que aqui no município nunca aconteceu. Entende? Até
A gente tem aí, vamos chamar assim, de algumas lendas urbanas, né, que dizem que já aconteceu isso aí, né? Mas a gente não pode afirmar, mas que é corriqueiro. E as pessoas têm que se preocupar com isso. Trocando em miúdos, o registro de imóvel é a certidão de nascimento ou a certidão do imóvel. Um bom paralelo, é exatamente isso. Só lá é que se faz realmente essa transferência. O STF já definiu isso aí, até como... E aí eu estou falando como tributarista, né? O momento do fato gerador, que seria o momento da exação do ITBI, é no momento da transferência, né? E essa transferência realmente só ocorre no cartório de registro de imóveis. E as pessoas têm que tomar esse cuidado, né? Tem que ter essa preocupação. É que nem a lei seca. Né? As pessoas pensam assim, né? Não pode beber e dirigir. Mas as pessoas pensam assim, não tem problema, eu vou até ali, só não acontece comigo e coisa e tal, e acabo dirigindo. Super e quando comum, acontece, como eu sou azarado, né? Meu Deus do céu, a polícia me pegou, como eu sou azarado. Justo eu? Justo eu? Pois é, eu nunca fiz isso. E a mesma coisa, né, essa questão de imóvel, né? A pessoa, não, isso não vai acontecer comigo, eu conheço a Lari. Desculpa. A doutora Monique, quando falou com a Lari, negociou, eu conhecia a Lari, não tem problema nenhum. Mas a Lari também conhecia o doutor Luiz e coisa e tal, e vendeu para o Luiz também, os dois amigos. Ou cai no esquecimento, a pessoa não domina o processo, né? Isso. Até, a gente até já está assim... Quantos minutos, Alex? Quase 30. Eita, então estamos se encaminhando para o final. O que eu ia perguntar agora? Me esqueci. Não, que na verdade... É exatamente sobre isso que o Luiz falou, né? Que é sobre... Porque muitas vezes é falta de conhecimento, né? A pessoa não sabe. Funciona assim a escritura, não funciona, quais são os encargos. Então, a pessoa que está passando por esse processo, né? Onde ela busca informação? Onde ela se informa primeiro? Onde ela recorre? E quando não passa por aí, Lari, passa pelo excesso de confiança. Excesso de confiança, e eu digo assim, não é confiança entre pessoas, né? É tipo assim, não, isso aí eu vou deixar para depois, não tem problema. Cria uma prioridade, né? Ou coloca num lugar de prioridade que ela não para pensar realmente se acontecer, qual é o problema que vai dar. É verdade. Né? Então, por isso é que eu digo, a questão da transferência, ela tem que vir, essa preocupação, ela tem que vir junto com a aquisição. Entende? E quando ela vem junto com a aquisição... É um planejamento, né? Da mesma planejamento. forma que ela se planeja para decorar o imóvel, para a pessoa já se sabe, mudar, enfim. Exatamente. A pessoa já sabe que ela vai adquirir um imóvel, ela vai ter que dispor de 3% em cima de um valor que ela pode aí já pré-calcular, em cima daquele valor... Olha, eu vou dar um valor... De mercado, né? Eu vou dar um valor para que as pessoas, pelo menos, tenham uma base. Bom, se ela está negociando com uma construtora, independente se ela vai conseguir ou não um desconto, coisa e tal, ela tenha como base o valor inicial da negociação. Porque aquele valor inicial da negociação, com certeza... A exação, a base de cálculo não pode ser maior do que aquela. Mesmo que ela depois... Então, bota 3% ali em cima. Claro. Aí a doutora... Mas e para quem não tem esse domínio, para quem não tem essa consciência, né? Busca informação onde? Tem gente que vai para a internet, mas se tiver algum órgão ou uma referência... O ideal seria procurar um tabelionato de notas, Ir no tabelionato de notas primeiro se informar. Isso, se informar. Entrar no site, tem muito tabelionato de notas com um site bem completinho, assim, que dá para te calcular se a pessoa, não sei, entrar no site do tribunal para ver o valor exato dos emolumentos. Entrando em contato via e-mail. Qual é o site aqui também, Monique, para a gente já deixar para... Teria que ser do cartório da confiança da pessoa, sabe? Então tá. Mas eu posso te mandar os links da tabela de emolumentos. Isso, é legal para a gente compartilhar para as pessoas. Isso, a FRJ também, né, que é devido. Então, a pessoa consegue consultar para ter uma noção de quanto que gastaria, né, de quanto seria o investimento para passar esse imóvel para o nome dela, né, o quanto antes. E outra coisa muito importante, né, Luiz, é que todos os gastos que a pessoa vai ter com essa transferência é uma porcentagem em cima do valor do imóvel, a maioria deles, né? No cartório daí tem o teto, né, referente à escritura,
enfim. Mas, por exemplo, se tu comprou um imóvel há 2 anos atrás, continua lá no nome do proprietário anterior. Quando a pessoa for fazer, agora eu quero fazer a escritura, tu vai pagar em cima do quanto teu imóvel está valendo hoje? Outra situação. Então, os 3% serão em cima do valor atual. Por isso é importante de fazer no momento certo, a escritura, né? tudo vai refletir. Então, quanto mais tempo você demora, e assim, os emolumentos, a atualização dele é anual, aqui em Santa Catarina. Né? Então, só para a pessoa ter uma ideia, né? Se a pessoa está ouvindo esse podcast em outro estado, as normativas são diferentes, né? As normativas voltadas para cartório são a níveis estaduais no Brasil. Cada TJ define... Isso, cada TJ. Daí todo ano tem os reajustes. Então, tudo vai aumentando, né? Isso que a doutora falou é muito importante. O momento da transferência é o momento da mensuração, vamos dizer assim, da base de cálculo do ITBI. Então, se a pessoa hoje compra por 100, deixa o imóvel para transferir daqui a 3 anos ou 4 anos, né, mesmo ela declarando os 100 mil, por isso é que eu disse que quando chega esse valor, ele tem uma presunção de refletir o mercado. Mas se a pessoa comprou por um X e deixa 2, 3 anos, aquele valor que ela declarou, não que seja irreal, porque realmente ela pode ter pago aquilo ali, só que a base de cálculo do é o valor venal atualizado, é o valor né? venal, que é o valor que o mercado atua, né? E o mercado é muito dinâmico, principalmente o mercado como de governador Celso Ramos, né, que tem uma valoração acima da maioria dos mercados. Aí bem esclarecido. A gente geralmente é colocado, né, quando... Eu falando agora na minha época de escrevente, né? Uma observação, o imóvel foi adquirido por tanto, mas foi avaliado no momento. Então, isso para fins de imposto de renda, né? Isso. Mas, como a gente já falou, os emolumentos e TBI é tudo em cima do valor atual, sabe? Então, a pessoa às vezes pensa, não, eu vou economizar e depois eu faço, sendo que se ela deixar para depois, ela vai sofrer aí ela vai estar gastando um acréscimo. Super esclarecedor. Né? Se a gente fosse cada vez que a gente entra no assunto, sempre busca, né, uma situação ou outra que, se a gente fosse expandir, a gente ia... com certeza. Cada detalhe. Uma coisa que eu me lembrei, eu comecei a falar da alíquota, disse que tinha uma alíquota diferenciada para financiamento, só que eu não disse qual era a alíquota. Então, eu tenho que informar essa alíquota. Para imóveis financiados do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, o município aplica uma alíquota diferenciada da seguinte forma. É 2% em cima do valor, vamos chamar de entrada, para ficar mais simples, né? Aquele valor que o adquirente, né, contribuiu do seu próprio bolso, e 0,5% em cima do valor financiado, que é aquele valor que o banco está liberando para compra. Isso aí, ao final e a cabo, né, dependendo do tipo de negociação, o valor da entrada, o valor financiado e coisa e tal, ele diminui aí de 3% alíquota, chega aí a 1,5%. Tem uma vantagem ao financiar o imóvel, né? Isso. Vamos dizer assim, na verdade, a intenção não é criar a vantagem, a intenção, isso aí já estimular, né? Claro. Na verdade, é facilitar, facilitar, né? sim. A aquisição, ou seja, a aquisição do imóvel com o financiamento, né? É uma benesse que o governo, isso já é de 1964, essa legislação, se eu não me engano, era para fomentar a aquisição de habitação, né? E isso perdura até hoje e se aplica até hoje, né? E agora, não sei se a gente já passou por todos os pontos, imagino que quem vai ouvir vai ter mais dúvidas e quem sabe isso gere temas para outros podcasts, mas para a gente encerrar, né, gostaria de saber se tem mais algum recado que vocês gostariam de deixar, e já agradecendo nessa bagagem aqui, que mesmo sabendo de muita coisa, que conversando com vocês já tem várias dúvidas esclarecidas também. Na verdade, é um assunto que, apaixonados como a gente, se fosse... Pode varar a noite, né, Luiz? Com certeza. Por exemplo,
tenho certeza que vai gerar alguma dúvida, principalmente aqui no município, a questão da transferência do imóvel de posse. Né? Qual é a situação e tal, e isso aí seria tema mais um podcast. Geraria outro tema, né? Isso aí. Mas eu quero dizer que foi um grande prazer, que a gente estará sempre à disposição, né? Parabenizar a GLT aí, né? Por essa atitude, sempre inovando, né? Essa inovação, uma coisa bastante recente dentro do município, eu acho que único, né? E me colocar à disposição sempre que necessário. Super acessível, né? Também vocês, os dois, né, Monique? E ao contribuinte, também estarei sempre à disposição. Sempre à disposição, realmente, Luiz. Colocando a situação de que informações, esclarecimento, eu estou sempre lá à disposição, às quarta-feiras. Né? Anota. Sempre às quartas-feiras. Né, à disposição, ligar durante a semana, marcar, eu vou estar lá, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, a gente está lá para esclarecer. E servir o contribuinte. Sempre. Sucesso. Parabéns, Luiz. Desculpa, gente, eu tenho o WhatsApp do Luiz. Qualquer coisa, doutor. Luiz, por quê? Luiz? Mas isso aí. Prazer estar com vocês aqui essa noite. Ouvindo o Luiz, né, que sempre agrega tanto conhecimento. Vocês dois, claro. Super obrigada. Inclusive, qualquer dúvida, gente, né, sobre legalização de imóvel, a doutora está aí. Super especialista. Muito, olha aí, uma pessoa muito dedicada, muito preparada, né? E eu tenho certeza que... Estamos todos à disposição aí para ajudar, independente do estado que a pessoa tiver, da cidade, a gente se coloca à disposição para esclarecer dúvidas. E hoje a gente tá só no mumuzinho, né? A gente tá pegando um imóvel, tá só né? Tudo certinho, né? Vamos lá. Vai ali no cartório. Tem várias situações, né? Exatamente. Então tá. Super obrigada mesmo. Parabéns pelo aceite de vocês, né? Vim aqui compartilhar. E é isso aí, encerramos o nosso 4º episódio do GLT Cast e vamos para mais. Sucesso, super obrigada.